Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, que alegria! Eu confesso a vocês que para mim esse programa é recheado de muita alegria e faço com muito amor. Estamos iniciando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Querini Vilar. Você já está habituado, nós estamos aí partindo até para o final dessa obra, onde estudamos lindos casos de Chico Xavier, do professor Ramiro Gama. Eu gostaria de relembrar que não é apenas um livro de biografia, é um livro de autobiografia. Primeiro, o Chico contou para o professor Ramiro Gama e depois o Chico revisou as mensagens para ver se realmente não havia aí nenhuma interpretação, apesar de que o professor Ramiro Gama foi um dos grandes amigos de Chico, foi uma das pessoas que o Chico mais respeitou como amigo, como escritor. Então nós percebemos aqui que realmente é uma obra que vale a pena nós estudarmos ele de ponta a ponta para tentarmos entender as dificuldades, o sacrifício e o trabalho voltado para o campo do bem. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos falar do Chico, relembrar o Chico, trazer os seus exemplos para o nosso dia a dia. São histórias curtas, mas significativas. São histórias com impacto direto no nosso dia a dia. Então a alegria é muito grande, é um prazer imenso e que os bons espíritos nos intuam em mais este programa. André, essa história de hoje, ela me chama muita atenção. Eu conheci muitas pessoas do movimento espírita que nunca foram para Uberaba, inclusive palestrantes, porque não queriam cruzar-se com Chico Xavier, não queria encontrar com ele. E aqui, hoje, o professor Ramiro Gama vem trazer para nós uma lição de vida que vale a pena e o porquê que nós muitas vezes não queremos estar diante daqueles que nós sabemos que têm uma vida voltada para o bem e que muitas vezes nos sentimos envergonhados. É uma história muito bonita que serve para as nossas reflexões de nosso cotidiano. Começa o professor Ramiro Gama dizendo: há pessoas que se sentem mal com as visitas dos que são verdadeiras cartas vivas do Cristo, porque suas presenças lembram-lhes deveres que não cumprem, visto que vivem fora do roteiro cristão. Interessante, André, para você começar a comentar essa mensagem, eu lembro de um senhor que conversava muito comigo aqui em Itapira e ele dirigia um trabalho mediúnico numa outra casa espírita. E às vezes nós íamos numa festa na praça pública, onde nós tínhamos uma barraquinha do nosso centro, para arrecadar recursos naquela época. E um dia eu encontrei com ele e eu percebi que ele estava acanhado. E eu percebi que era uma noite fria e de repente ele estava assim tentando esconder alguma coisa entre as mãos. E eu achei aquilo interessante, Fiquei muito curioso e depois eu vim perceber que ele estava com uma lata de cerveja. E ele havia assistido uma palestra e eu dizendo que alguns trabalhadores espíritas precisam fazer um sacrifício, por exemplo, que há determinados vícios que não combinam, mesmo quando se diz que beba socialmente com determinadas atividades, e a bebida alcoólica é uma delas, principalmente quem trabalha na área mediúnica. E ele então depois
ele viu que eu via a gatinha e disse: ô Sérgio, você me desculpe, meu irmão. Eu estava com vontade de tomar uma cervejinha. Eu falei: não, meu irmão, eu não. Quem sou eu para repreender alguém? Mas me fez lembrar aqui, André, que quando a gente chega perto de alguém que tem uma vida mais voltada para o caminho do bem, onde o exemplo é algo muito importante, foi quando eu comecei a perceber que realmente é muito interessante essa postura, não é? Como o professor Ramiro Gama diz aqui, são verdadeiras cartas vivas do Cristo. O nosso querido Chico, ele irradiava amor. Só de estar na sua presença, já ficávamos envergonhados, porque com aquela idade, não tinha tempo ruim. Era cedo, tarde, noite, de madrugada trabalhando pelo Cristo. Não se há no livro biográfico. Esses dias eu estava vendo. O Chico é a segunda personalidade mais biografada no mundo. Só perde para Jesus. E que sabemos que Jesus é um Cristo. O Chico é um espírito muito evoluído, mas Jesus está muito à frente do Chico. E nós percebemos que o Chico hoje já soma mais de 300 obras que falam ou da sua vida ou de obras que ele trouxe para nós. É muito interessante, André, porque, olha, um outro ponto que me chama muito a atenção é que ninguém nunca ouviu da boca de Chico Xavier uma recriminação. Nunca. O Chico tinha um respeito pela liberdade de cada um dentro daquilo que a pessoa julgava correto. Então, André, nós percebemos que existe um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que fala uma frase muito bonita, que é o homem do mundo. O homem do mundo é o homem que vê o materialismo na busca incansável de tentar vivenciar o mundo, na busca dos prazeres que o mundo nos oferece. E se nós trocarmos dessa frase uma única letra, não é nem uma palavra, uma única letra, e colocar o homem no mundo, é o homem cristão. É aquele que consegue viver uma vida na sociedade sem se envolver com os vícios da sociedade. Por exemplo, a nossa casa espírita. Fazemos almoço e jantares, já fizemos muitos, para arrecadar recursos nesses anos todos. Não se tem bebida alcoólica. Somos contra? De maneira alguma. Cada um faz o que quer. Mas naquele recinto, nós não permitimos. Por quê? E eu explico de maneira muito fácil. Eu tive a oportunidade, o André chegou a me acompanhar algumas vezes, num trabalho que eu fiz quase 12 anos, numa clínica de recuperação de jovens drogaditas e alcoólatras. Eu tenho jovens hoje, que eu chamo de jovens, mas são homens, dentro do centro, que inclusive eu ajudei a tirar das drogas. Como é que eu vou pedir para essas pessoas, por exemplo, servir cerveja, que seja? Porque eu gosto muito daquele tratamento dos 12 passos, onde o primeiro é nunca tome o primeiro gole. Então nós podemos viver, André, numa sociedade, querido rádio ouvinte, sem se comprometer com a sociedade. Eu não preciso beber porque todo mundo bebe. Eu não preciso lesar os outros porque todo mundo lesa. Eu posso viver uma vida, socialmente falando, voltada para o Evangelho. Olha que coisa bonita, André. Nós nunca tivemos no centro também o bingo. Tem pessoas que às vezes varavam à noite nesses jogos. Então nós não temos determinadas ações, não que socialmente repreendidas, mas para não incentivarmos que algumas maneiras vêm e depois falam assim, eu voltei a beber porque eu fui num almoço no centro espírita. O que o doutor Adroaldo, André, até pedindo a ele recentemente, quando nós estávamos construindo, tinha um grupo, que é um departamento nosso de Jundiaí, que ia fazer uma rifa, ou seja, uma ação entre amigos. E só foi autorizado a ação entre amigos desde que não se falasse abertamente nas sessões públicas, nas sessões de tratamento.
e que as pessoas pudessem, numa ação entre amigos fora do centro, que quisesse cooperar, mas mesmo assim, nós fizemos 3 eventos, estamos terminando o 3º, e com certeza tão já nós não iremos patrocinar o 4º. Por quê? Porque isso são coisas esporádicas, em momentos necessários. Porque nós hoje, André, tem pessoas que podem perguntar qual que é a nossa renda. A renda do centro é, todo mês, um grupo fantástico que faz comida para vender, e nós vendemos comida Marmitex. E também muitos almoços dentro do centro para arrecadar dinheiro. Segundo item, nós temos a TV A Caminho da Luz, onde tem a sua parte editorial, temos vários livros, entre eles do André Luiz, do irmão Arnaldo Costeira, de Portugal, que desencarnou, mas deixou uma obra para nós. Nós temos também, lá de Uberaba, um grande amigo de Chico Xavier, que a família nos cedeu os direitos autorais, que é o Dr. Jarbas Varanda, que é um livro sobre a vida de Chico Xavier, que nós também temos publicado. Agora nós estamos preparando um livro que é de depoimentos, porque nós, ao longo de 2 anos da pandemia, eu, o André Luiz, consequentemente os nossos familiares, fizemos o culto do Evangelho todos os dias, de segunda a sábado, às 19h30 e domingo às 18 horas, como fazemos até hoje, com uma diferença. Segunda-feira já deixamos a nossa casa, fomos para o centro e começamos o grupo de estudo novamente, retomamos. Também fazemos a live, então todas as pessoas que queiram participar está aberto pela TV A Caminho da Luz. E na quarta-feira nós temos a sessão pública, também às 7h30, onde também fazemos uma live para as pessoas que estão querendo acompanhar à distância, já que nós fazemos de uma sessão pública aberta no centro. E o restante da semana continuamos a fazer a live. E as pessoas começaram a dar depoimento, porque são milhares e milhares de pessoas que assistem. Então essas pessoas deram testemunho. Por que eles estavam vindo para o Evangelho? No momento de aflição, um momento de depressão, um momento que alguns estavam pensando no aborto, um momento que alguns estavam pensando no suicídio, que nós então realçamos muito a valorização da vida. Então, nós passamos a perceber que esse contributo fez com que muita gente passasse a divulgar. Semana passada mesmo, acho que o André viu no chat que fica aberto, uma pessoa que disse: olha, eu estava na minha casa sozinha, agoniada, e de repente fui pegar no meu celular e alguém tinha compartilhado no meu grupo, alguém tinha compartilhado o Evangelho no lar de vocês. Eu entrei e eu confesso que eu me senti muito bem. Então são depoimentos que fazem com que nós possamos continuar com essa frase muito bonita que eu acho que todos nós temos condições de ser, que ser cartas vivas do Cristo. É agora que o Cristo precisa de nós, né, André Luiz? Sem dúvida. E a mensagem continua e nos instrui. Justifica-se, portanto, a aversão e, em seguida, o remorso que alguns irmãos têm quando veem aqueles que palmilham caminhos estreitos e procuram seguir o Mestre de perto, testemunhando-lhe os ensinos salvadores. Eu aqui vou dar um exemplo, porque depois ele colocou num livro, antes de desencarnar, mas eu acho que vale a pena. Nosso irmão Richard Simonetti. Quando ele foi pela primeira vez na minha casa, eu morava em Campinas. O André tinha 1 mês, e eu me lembro claramente que ele sentou no sofá e disse: Soraya, eu poderia pegar o André no colo? Ele era alto, desajeitadão, né? Um coração tão grande. E a Soraya foi colocar no colo e ele ficou brincando com o André um tempo enorme. E ele, durante todo esse tempo, ele falava: eu nunca fui lá no Chico, porque nunca me animou ir no Chico,
e não sei o quê. Era de um grupo de espíritas no Brasil que achava que o Chico não era tudo isso, não tinha essa obra toda. E é interessante que ele sabia que eu respeitava todas as opiniões. E ele perguntava para mim: Sérgio, você acredita que Chico é Allan Kardec? Eu disse: perfeitamente. Pelos estudos que eu fiz, eu faço uma correlação da vida dos dois e eu tenho a certeza que é. E ele falava: isso é bobagem, isso não existe, isso não sei o quê. Olha, isso passaram quase 25 anos. A última vez que ele esteve em casa, antes do seu desencarne, nós estávamos jantando e ele fez a mesma pergunta que ele sempre fez: Sérgio, você ainda acha que Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec? E eu brincava com ele dizendo: eu não acho, eu tenho certeza. E eu então, naquela noite, lhe perguntei: e você, Richard, ainda acha que não é? Foi quando nós tivemos uma belíssima conversa. O André estava junto nessa noite e na mesa ele disse para mim assim: Sérgio, eu vou te ser muito sincero, eu já estou começando a rever o meu pensamento. Falei: por quê? Olha, eu tenho estudado muito algumas pessoas que têm dado seus depoimentos e eu tenho chegado a uma conclusão que realmente há uma grande possibilidade de ele ser Chico Xavier. E eu me lembro bem das palavras que eu disse a ele: seja bem-vindo ao grupo dos amigos de Chico Xavier. Ele sorriu bastante e ele contou para mim: eu só sinto uma coisa. O que é? De nunca ter visitado Chico Xavier. E eu falei: realmente, você foi um daqueles que teve uma grande oportunidade e desperdiçou. E ele encerrou a conversa dizendo: é verdade, Sérgio, a gente comete muitos enganos. E depois ele começou a escrever livros sobre Chico Xavier, inclusive num deles ele chega a afirmar que pela visão dos estudos que ele fez, dá para se compreender que Chico Xavier era a reencarnação de Allan Kardec. Então nós vemos por aqui, André, que realmente os caminhos são estreitos para seguir Jesus, mas que aqueles que dão testemunho e que ensinam realmente não são compreendidos num primeiro momento, só são reconhecidos depois. Porque muitos jovens, pessoas novas que estão nos ouvindo, acham que o Chico sempre foi lembrado como é hoje. É mentira. O Chico era perseguido no próprio movimento espírita. O Chico era indiscriminado. Então, André, é uma coisa muito interessante tudo isso. Uma criatura que estimamos evitava-nos a presença, porque nos poucos momentos em que nos encontrávamos, a conversa era toda referente ao amigo celeste, lembrando-nos o tempo perdido, os erros disseminados, os deveres que tínhamos por havermos lhe ouvido a voz e atendido o chamado aos seus serviços. Era uma responsabilidade. As orientações do Chico eram orientações seguras. O Chico ele não entrava no campo do achismo, no campo da especulação. Quando ele dava uma orientação, eram orientações seguras. E estas pessoas que conviviam próximas do Chico atraía dois tipos de pessoas. Um que queria visitar o Chico por intermédio dele ou dela, que já conheciam o Chico, muitos iam até o Ramiro Gama pela amizade por Ramiro Gama e estar na casa do Chico quando visitava em Pedro Leopoldo, depois em Uberaba. Então o Chico, os amigos do Chico eram rodeados de muitas pessoas com interesse para chegar até o médium. E tinham as pessoas que evitavam, porque sabiam que quando nós estávamos, por exemplo, com o Oswaldinho, a conversa com o Oswaldinho era relembrar aquelas conversas na intimidade que não estão nos livros. É interessante, André. Eu gostaria que todos pudessem olhar essa vertente que nós vamos comentar com os olhos espirituais.
Há um estudioso que conviveu com Chico Xavier que ele denominou mais de 2.000 casas espíritas que foram criadas sob a orientação de Chico Xavier, quando essas pessoas iam, seja a Pedro Leopoldo ou a Uberaba. Eu, inclusive, me incluo nisso, porque a Casa do Pão, quando aqui eu construí, foi sob a orientação do Chico Xavier. E depois, quando eu fiz o núcleo Chico Xavier, que nós inauguramos 4 meses depois do seu desencarne, foi sob a orientação dele. Então, veja bem, André, há uma característica. Quando você chegar numa casa espírita e ver que essa casa espírita tem sopa fraterna, distribuição de alimento, distribuição de pãezinhos com leite para moradores de rua, você pode perguntar, ou foi uma casa orientada por Chico Xavier, ou foi uma casa de pessoas que conviveram, conheceram e trabalham sob as orientações que Chico legou para o movimento espírita. Quando você vê casas que só querem estudos, escolas, só querem isso, só querem aquilo, pode ter certeza que não tem o dedo da caridade, não está Chico Xavier. E é interessante, André, que eu faço me lembrar que o próprio Jesus, nosso mestre, quando ele trouxe o maior ensinamento para a humanidade, que foi o Sermão do Monte, para mais de 5.000 pessoas, a esposa de Públio Lentulus conta que ela ouviu Jesus, ela até se vestiu com roupas simples. E conta que aquele povo estava quase desmaiando de tanta fome. Era gente simples, gente pobre, que viajaram a noite toda a pé. E conta que Jesus, antes de subir a barca, olhando aquele povo, chamou os discípulos e fez o chamado à multiplicação dos pães e dos peixes. Então Chico Xavier é o cristão autêntico que seguiu Jesus, que antes de dar a mensagem do amor, antes do Chico ir no sábado, à noite, no grupo espírita da prece, à tarde iria no abacateiro, cumprir as suas funções caritativas. E André, agora nós vamos ver então a última frase que ele coloca, né? Se tal se dava conosco, que não temos as virtudes do Chico, quanto não sofreria por isso o nosso queridíssimo médium que viveu em Pedro Leopoldo com a sua liberdade limitada, porque sua presença, para os que desejavam da vida apenas direitos, lembravam-lhes deveres libertadores, que iam deixando de cumprir junto à realidade viva, que é Jesus, o qual hoje ainda cumpre deveres junto a Deus, a benefício de todos nós. Então, André, eu me lembro, nos tempos em que tivemos com Chico Xavier, realmente, professor Ramiro Gama foi muito feliz. Não se tinha conversas torpe, não se tinha conversas insignificantes. As conversas eram todas voltadas para o Evangelho. As conversas eram todas voltadas para o amor, para a bondade. Era um clima de luz que reinava, porque o Chico só falava amor. E ao falar amor, ele expressava aquilo que saía do seu coração. E o exemplo vivo que ele dava é de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi uma história muito marcante também, mostrando que deveres todos nós temos. E se cumpríssemos melhor o nosso papel, nós teríamos um espiritismo melhor e mais fortalecido. Se os cristãos, de modo geral, vivesse mais o ensino do Cristo no Brasil, que é o maior país cristão do mundo, católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas, eu não tenho dúvidas
de que o Brasil seria um país bem melhor do que ele é. Menos corrupção, menos jeitinho, menos sacanagem, menos trapaças, menos enganação e mais trabalho solidário, humanitário. De nada adianta conhecer o Cristo simplesmente. O convite que eu tirei desta lição é viver o Cristo. E o Chico não falava do Cristo, o Chico vivia o Cristo. O Chico foi em proporção menor o que Jesus foi na sua época, mostrando que mais importante do que livros, do que mensagens, é a vida que temos, são as escolhas que fazemos, os caminhos que tomamos. Interessante, como é bonita a obra de Chico Xavier. O programa da semana que vem você não pode perder. O programa é sobre o jejum permanente. É lindo. André, se a pessoa que perdeu o programa, como é que ela pode assistir os programas? Através do canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Lá está disponível todos os programas desde o primeiro e gratuito. youtube.com/TV A Caminho da Luz, playlist do programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Nós agradecemos a sua presença, querido rádio ouvinte, o seu carinho e as suas mensagens de amor e de bondade. Vamos encerrando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Esse programa sempre apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Um beijo carinhoso no coração de todos e que nosso Senhor nos abençoe e continue conosco hoje e todo sempre. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.